os destaques do mercado agrícola e Silmar César Miller, na sua participação ao vivo. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos aí, em clima já de Natal, mas nas ruas não tem luzinha, não tem Papai Noel. Tá oxo, viu? Xoxo, esse Natal. Não sei como é que tá aí em Porto Alegre, mas aqui, ó. É, mais ou menos parecido, Otávio. Então tá bom. Bom, estamos começando uma semana cheia, Otávio, muita novidade pode impactar nos mercados essa semana. O que manda? Hoje tem o Boletim Focus, que a gente já vai comentar daqui a pouco, muita surpresa ali. Sai o índice oficial da inflação amanhã. Também tem aquele relatório mensal do USDA, que mexe com os preços internacionais, especialmente dos grãos. Tem reunião do Copom. Começa amanhã, quarta-feira, tem nova taxa de juros. Parece que vem bomba aí. E quinta-feira ainda tem a Conab revisando as tendências da safra brasileira de grão. Portanto, muita novidade que pode mexer com os mercados. Para falar de mercado, vamos lá, como é que está o comportamento dos mercados agrícolas e financeiros nesse final de manhã de segunda-feira, início de semana? Mercado financeiro, dólar recuando um pouquinho, 0,1%, mas ainda bem acima dos R$6, está 6,06, R$6,06 a cotação do câmbio neste momento. Mercado de ações buscando uma reação. Depois da queda da semana passada, o índice Bovespa na B3 subindo em torno de 1 ponto percentual nesse momento. Petróleo sobe no mercado internacional, 1,4%, e tem vários fatores contribuindo para esse comportamento. Tem dados sobre a economia da China, mas também tem um reflexo aí da queda do presidente vitalício lá da Síria, que já está em Moscou nessas alturas, foi derrubado literalmente. Petróleo subindo 1,4%, 72 dólares e 10 centavos o barril. Mercado de commodities agrícolas, predominância de alta nessa manhã de segunda-feira. Agora está no intervalo, na Bolsa de Chicago, fechou a sessão eletrônica com alta de 1,2%, milho também com alta 0,2%, soja também no azul, 0,5% acima da sexta-feira, de Nova York subindo algo 0,4%, cacau 0,7%, laranja sobe 0,2%, na contramão aqui tem a arábica caindo, mas subiu muito semana passada, correu um pouquinho, queda de 1 ponto percentual, mas em Londres, que é a referência ainda está em alta, 0,5%, açúcar também subiu 1%, e o boi gordo no futuro está uma reação, está subindo 0,7%. Mas no mercado físico também, está caindo, no Pará já caiu abaixo dos R$300 a arroba. Parece que vem mais show por aí. Então é um mercado que ainda está sofrendo uma correção forte para baixo, pelo menos no mercado físico lá no interior do país neste momento. Tavinho. Pois é, vida dura do pecuarista aí que achou que ia ter um refresco aí nesse final de ano com as altas aí nos últimos 2 meses, mas agora parece que bateu no teto mesmo e o preço começou a cair já. E como você mesmo diz, o mercado futuro está anunciando preço, está precificando mais baixo ainda, né? Então, a coisa deve... Mas é interessante essa queda do Bashar el-Assad, né? Que todo mundo lá fora chama de Bashar cacete, né? Porque ele mandava matar todo mundo. Bashar cacete. O nome é Bashar al-Assad, mas era Bashar o cacete. Mandava matar mesmo. O que tem de exilado pelo mundo é um negócio impressionante. E esse cidadão estava lá meio que vitalício há muito tempo, dono do país, como eu falei. Mas é interessante porque eles são vulneráveis, eles se acham intocáveis, mas de repente parece que foi um golpe de Estado lá e tiraram. E Israel deve estar por trás disso. Bom, basicamente é um grupo quase terrorista, lá, um grupo revolucionário, que é uma das ramificações da antiga Al-Qaeda, né? Uhum. E é o que já vem há bastante tempo já cutucando lá regionalmente e agora sim conseguiu avançar mais e acabou também tendo o apoio de parte das tropas do próprio governo, que está possivelmente cansado já de tanto tempo de ditadura e de guerra, ou seja, conflito permanente que acontece por lá já há bastante tempo. E aí, nesse final de semana, a coisa avançou de tal forma que, chegando perto já da capital, Damasco, o Bashir al-Assad resolveu ir para Moscou, se socorrer do seu aliado, que é a Rússia, né? O quanto que sempre deu apoio lá nessa guerra interna, é uma revolução, na verdade, e foi se refugiar por lá. Então, agora praticamente entregou a rapadura lá e o grupo esse toma conta. Tem até uma certa... Não teve apoio, digamos assim, dos Estados Unidos, pelo contrário, ele tem uma certa
desconfiança também desse grupo que toma o poder, mas, por outro lado, também ninguém no Ocidente aqui vinha apoiando o próprio presidente, o Al-Assad, lá, inclusive, principalmente os Estados Unidos. Então, ficou meio neutro o negócio, na expectativa do que vai acontecer com esse grupo novo. Boa coisa não vai ser. Ah, não. Eu acho que trocou 6 por meia dúzia, ou meia dúzia por 6. Porque esses grupos terroristas aí, quando tomam o poder. Agora, é interessante o que acontece no Oriente Médio, mais especificamente na Síria e no Líbano, né? Que eram países exemplares no passado, bonitos, sempre tiveram aí problemas políticos, mas de repente com esses grupos terroristas aí viraram uma buraqueira de guerrilha que ninguém entende mais, tanto o Líbano quanto a Síria. Eu baixava a cacete lá, Putin, Putin, help me, please. Putin, come here, E o come Brasil tem here. uma grande comunidade árabe que é de origem especialmente nessa região, são os sírio-libaneses, né? Sim, sim, sim. Que vieram aqui no início do século aqui para o Brasil, principalmente São Paulo, tem muito. Né? É, Até o nosso vice-presidente da República, também, é. O nosso CEO da nossa empresa também é da comunidade árabe. nosso Esses ministro grupos vieram muito para o Brasil e ajudaram muito a criar esses laços e os vínculos entre o Brasil e os países. A comunidade sírio-libanesa, inclusive no Brasil, tem clube aqui, tem o Monte Líbano, tem o Clube Sírio-Libanês. São grandes comunidades. Ali na minha região, ali da Praça da Árvore, ali, tem até uma igreja lá que é ortodoxa, católica ortodoxa síria. Tem muito sírio, muito os melhores hospitais do Brasil, o sírio-libanês. sírio-libanês. A colônia é muito bem integrada com a sociedade brasileira. E são bons parceiros, bons amigos. A comunidade árabe sempre se entendeu muito bem com o Brasil. Silmar, vamos falar um pouquinho aí da estimativa da inflação. Você já falou que pode ser que venha chumbo grosso aí, e ela continua a subir, a estimativa, segundo o Boletim Focus desta semana. Vamos lá. Pode descer o... As projeções da taxa Selic para 2024 e 2025 voltaram a subir. Para esse ano, a taxa elevou de 11,75% para 12%. Já no próximo ano, a estimativa fecha em 13,50%, frente a 12,6% da semana passada. E o indicador segue com alta nas projeções. Agora, na inflação, que subiu 13%, fechando em 4,84%. A mediana do PIB brasileiro segue o padrão de alta, com elevação de 3,22% para 3%. Volta um pouquinho, Túlio, ou vai devagar ou vai... Ele está se entendendo aqui. Elevação de 3,22% para 3,39%. Tá ligando, ó. Sabe carro velho quando não pega, na segunda-feira? Silmar, você falou que vem chumbo grosso por aí, você já adiantou? Está vindo, está assustadora essa previsão do Boletim Focus dessa segunda-feira. Tudo em alta aqui, expectativa de crescimento maior ainda da inflação, fechar o ano a 4,84%, ou seja, muito acima do teto da meta, que era 4,50%, já estourou, já está estourando também a previsão para o ano que vem, está em 4,59%, era 4,40%, tudo por conta do crescimento da própria economia, né? Economia que não está preparada para crescer muito, dá nisso aí, dá mais inflação. PIB agora a expectativa de 3,39% de crescimento. É um bom crescimento, sem dúvida nenhuma. Só que gera mais inflação, justamente aquilo que a gente tem comentado. O país não está preparado para crescer muito, dá nisso. E para o ano que vem, a expectativa também de crescimento do PIB para 2 pontos percentuais. Agora, o que está assustando aqui? O pessoal já antecipa aqui uma revisão da taxa Selic para este ano ainda. Tem reunião essa semana, depois da manhã sai a decisão. Vai para 12% direto já, ou seja, seria um aumento de 0,75 numa tacada só, isso não é muito comum. Por quê? Para tentar dar uma segurada nessa espiral inflacionária aí, já de cara, antes de terminar o ano. Isso não estava sendo esperado, pelo menos que o mercado agora está apostando. E o está mais assustador para o ano que vem, tá vendo? O pessoal aumentou para 13,5% a expectativa de taxa Selic. É um juro impraticável, ninguém consegue fazer investimento com juro dessa maneira. Há uma semana atrás a previsão era 12,6, já salta para 13,5. Agora. Ou seja, tá complicado esse negócio, caso se confirme. Agora, o que chama a atenção é que
tem muita coisa aí que não acontece no governo, inclusive reformas e tal, e não sei o quê, e parece que tudo é cortina de fumaça para acobertar esses péssimos números e essa situação terrível da economia brasileira. Isso já vem sendo cantado em prosa e verso aí por economistas e analistas já há algum tempo, e agora os números começam a aparecer, porque o ministro Haddad está muito desacreditado no mercado, né? As coisas que ele fala, o mercado não aceita, as coisas que ele faz não têm reflexo positivo no mercado, e agora as pessoas começaram a falar oficialmente. O governador de Minas, o Zema, lá em... É o Zema, né? É. Sim, Romeu Zema. O Zema deu entrevista para o Canal Livre ontem, da Band, e uma das frases dele está aí. É destaque, inclusive, foi destaque agora há pouco no noticiário de internet, no band.com.br. O Romeu Zema disse que o PT colocou anabolizante na economia brasileira. Sabe o que é anabolizante, né? Aquele negócio que os caras tomam para ficar fortão, e o cara fica fortão com um músculo desse tamanho, mas o coraçãozinho dele, ó, vai para o beleléu, que é a máquina. Então, o Zema não falou só isso, mas essa frase dele indica bem esse panorama que você acabou de analisar. Realmente está preocupante. Não, os cortes esperados aqui nos gastos públicos não estão atendendo à expectativa que se tinha inicialmente, aqueles 70 bilhões de economia, aparentemente não vão acontecer mais. A própria pressão do Congresso nesse sentido, e próprias alas do governo aqui que estão interessadas em gastar para mostrar serviço aqui e tentar garantir já uma reeleição lá em 2026. Ou seja, está muito complicada essa situação, o mercado não está mais acreditando realmente em corte de gasto público, por isso está desandando, né? Essas expectativas começam a desandar aqui no terreno extremamente perigoso, difícil, ruim para a economia brasileira, para o nosso bolso do produtor brasileiro, do produtor, do consumidor, do empresário brasileiro como um todo, né? Então, o mercado não está mais acreditando em reforma dos gastos públicos, que era aquela expectativa que se tinha. Na última sexta-feira, no quadro Tributos no Agro aqui, o BBG, o Eduardo, que é o nosso advogado, ele fez contato com um grande amigo, Ives Gandra, um dos maiores juristas e tributaristas do Brasil. Acho que, para mim, o maior. Eu adoro o Ives. Olha, se você não viu a entrevista, pega lá no band.com, no nosso Terra Viva, e assista. É assustador o cenário que o Ives Gandra traçou do que vem aí com a reforma tributária. E você sabe que ele fala muito claro as coisas, ele troca em miúdos, ele não fica com termos, com economês. É assustador o que vem aí com a reforma tributária para o agronegócio. Eu recebo aí com frequência aqui da própria assessoria dele as opiniões dele. Ele tem aí uma coletânea de opiniões com uma certa regularidade. Eu sempre recebo isso pelo próprio e-mail aqui, então eu consigo acompanhar. Realmente ele tem um descrédito muito grande com relação ao que está acontecendo. Não está acreditando mais em evolução, digamos assim, nessa questão tributária aqui no Brasil. E aparentemente tem razão. E com previsões assustadoras. Bom, mas vamos lá para o que anda bem? O que anda bem é a balança comercial brasileira. Balança comercial brasileira que teve saldo positivo de 7 bilhões de dólares em novembro. Hoje a pilha está acabando aqui do teleprompter, está difícil. Foram 28 bilhões de dólares a exportação e quase 21 bilhões de importação no período. Do lado dos envios, em cada setor, tivemos redução de 25% na agropecuária, crescimentos de 1,6% para a indústria extrativa e 10,5% para a indústria de transformação. Agora, quando falamos de importação, temos aumento mais expressivo para os produtos agropecuários, alta de 20%, e produtos da indústria de transformação, 10% mais. Em geral, o saldo da balança comercial é mais positivo do que visto em outubro, mas ainda assim vem abaixo do que o mercado esperava para novembro, com o dólar aí, a quanto hoje, Silmar? 6,06. 6,06. Tá aí. 6,06. Esse dólar aí não está agradando de jeito nenhum, não está agradando ninguém, viu? A não ser quem exporta, mas... Bom, o fato é que o saldo da balança veio negativo agora, né? E boa parte por conta até do nosso produto agronegócio. Produtos básicos da agropecuária, uma queda fortíssima aqui de
25%, 25,2%, isso no mês de novembro. E no acumulado aqui também, uma queda forte aqui de janeiro a novembro de 10,2%. Basicamente, isso tem sido recorrente ao longo de todo o ano, já por conta da quebra da safra de soja, lá no início do ano, então menos soja para exportar, preços baixos também com quase todo o ano, safra de milho também menor esse ano, também com preços baixos. Foram os dois setores que puxaram para baixo o saldo da balança comercial do agronegócio desde então, desde o início do ano praticamente. Então não mudou muito esse cenário. O que está indo bem ainda em termos de faturamento? Café, crescimento forte no mês de novembro, 86,5%, sempre comparado com novembro do ano passado. Maior volume e preços maiores, né? A gente tem acompanhado isso aqui diariamente, os preços estão lá nas alturas. Algodão também, mais 10%, carne bovina, 28,6%, setor que mandou mais carne para o exterior e o preço também deu uma melhorada. Celulose, setor também que é importante no nosso agronegócio, crescimento é 31,4%. Esses foram os principais setores que puxaram para cima o faturamento e evitaram uma queda maior, mas não teve jeito. Soja e milho tem um peso muito grande, farelo de soja também caiu, então tudo isso acabou. Açúcar também com queda agora no mês de novembro, 15,8%. São vários produtos importantes aqui que puxaram para baixo o desempenho do agronegócio. E vai fechar o ano basicamente nesse patamar. Menos pior do que se imaginava até alguns meses atrás, por conta desses setores que estão mostrando um comportamento melhor. Esses que eu citei aqui, especialmente café, algodão e carnes, né? Carne bovina particularmente e celulose. Isso aí que vai dar uma segurada, talvez o saldo no final do ano não seja tão ruim quanto se previa inicialmente. Isso aqui eu não vou perguntar se você gosta de vinho, porque eu sei que você gosta, assim como eu também gosto. E tem uma novidade aqui no nosso Agroband. Coloca para a gente aqui, olha aí, vinhos e espumantes brasileiros ganham 10... Deixa eu ler. Hoje estão brigando comigo aqui, viu, Silmar? Vinhos e espumantes brasileiros ganham 10 premiações no Effervescents du Monde. É assim que se fala. Effervescents du Monde. São os efervescentes do mundo. Desce um pouquinho, vamos ver quem ganhou ali. Pela quinta vez no ano, a produção vitivinícola brasileira é reconhecida na França, terra do vinho. Dessa vez foi o 22º Effervescent du Monde. Efervescentes do mundo, vamos traduzir, vai. Realizado de 26 a 29 de novembro no Château de Ravat, em Saint-Lager, na região vitivinícola da Borgonha. Não posso errar aqui porque o Silmar é bom de francês, ele fala bem francês. Morou lá em Paris, inclusive. Os rótulos brasileiros conquistaram 10 premiações, sendo uma especial, 5 medalhas de ouro, 4 de prata. Tinham 421 amostras de 20 países. Olha aqui, premiações. Entre os 10 melhores espumantes desse concurso aí, Salton Espumante Prosecco Branco Bruto, da vinícola Salton. Medalha de ouro, Garibaldi Chardonnay, Jolimon Espumante Moscatel, Jolimon Espumante Moscatel Rosé, Salton Espumante Prosecco Branco, Salton Espumante Prosecco Rosé Brut. Olha aí. E medalha de prata, Aurora Espumante Moscatel Branco, da vinícola Aurora. Casa Perini teve lá o seu Vintage Liqueur Espumante Moscatel Branco. A Casa Valduga também levou uma medalha de prata, é o 130, da Valduga Vinhos. E mais um da vinícola Salton, o Brut Rosé. Então, Salton 1, 2, 3, 4, inclusive com a grande premiação. Boa notícia, hein, Silmar? Nossos vinhos aí. Nosso espumante já é bom faz tempo, né? Já é reconhecido faz tempo. No caso do espumante já não é surpresa, né? Porque o espumante brasileiro está sendo reputado como um dos melhores do mundo, né? Exatamente. Realmente é uma qualidade excepcional. Depois vem os brancos, né? Principalmente os chardonnays, né? Que também tem melhorado bastante aqui no Brasil. Os tintos ainda é que patinam, né? É muito difícil concorrer com os bons vinhos tintos, especialmente os franceses, mas também tem melhorado bastante. Nós temos grandes diferentes agora de expansão da vitivinicultura. No Rio Grande do Sul, por exemplo, são duas regiões bem distintas, né, que produzem vinhos totalmente diferentes. A campanha. Essa nova região que é na fronteira com o Uruguai, né, produz alguns vinhos fantásticos, especialmente as variedades Tanat, que é a típica do Uruguai, né, então se dá bem também no sul do Rio Grande do Sul. E mais para o norte, ali sim, aí é os Merlots, né, que se destacam, né. Sauvignon é que é mais difícil, que aí já concorre com os bons chilenos aqui, concorrência é mais complicada. Mas o Brasil cresceu muito em qualidade de vinho, então é um negócio fantástico, especialmente nessa área dos espumantes. Né? E aqui no sul de Minas, aqui, a região mais fria aqui da Mantiqueira, tem consagrado alguns vinhos tintos muito bons que têm sido premiados internacionalmente.
Oxalá, né? Ainda bem. Demorou para o vinho brasileiro andar, hein? Os outros todos andaram mais rápido que nós aqui. Demorou para o vinho paulista andar, né? Também tem que... Você me conhece, você sabe que eu sempre fui crítico, né, dos vinhos paulistas, que era, na verdade, era vinho Ah, gaúcho. mas eu dou. É o seguinte, eu dou amor palmatório. O pessoal aqui da Góis, inclusive, são meus amigos, eles melhoraram bastante a qualidade. Tem alguns vinhos premiados, inclusive, passaram a fazer varietais. E se a gente for lembrar que São Roque e Jundiaí era a terra do vinho de garrafão, né? E na cidra, aquela famosa cidra lá, em Jundiaí, inclusive. Ele era rebatizado, né? Não, mas são bons. O Góis tem alguns vinhos aí bastante interessantes. E está melhorando ainda mais. Inclusive fazendo poda inversa de parreiral para obter uva num período mais propício para que ela tenha qualidade para a vitivinicultura. Enfim, estamos indo. Que bom, que bom. Então tinha que baixar a taxa de imposto, né? Tem muito imposto no vinho. Hã? Muito imposto, né? Agora, é um dos setores, né, agora que está muito preocupado com o negócio da Da reforma integração, tributária. Da reforma. não, integração Mercosul União Europeia. Você imaginou a invasão que nós vamos ter de vinho francês, italiano e espanhol aqui, concorrendo com os nossos? Vai ser bom para o consumidor, né? Agora, para os produtores de vinho do Brasil, né, estão muito preocupados com as consequências da integração Mercosul-União Europeia. É bom para vários setores, é boa para vários setores, mas tem alguns setores que vão sofrer muito. O outro é o setor de leite, né, que também tem dificuldade de concorrer com o leite da União Europeia, né? Então, são dois setores que estão preocupados com a integração Mercosul-União Europeia. Agora, quem está em céu de brigadeiro é a carne. E vai ter tudo tarifa zero para exportação, para entrada lá na União Europeia. Isso aí, muitos setores do agronegócio foram muito bem beneficiados aí. Alguns vão sofrer as concorrências, como você citou dois aí, o leite e o vinho, né? Bom, começamos bem a semana aí, vamos ver como é que ela caminha aí nesse ritmo natalino já. Tá bom, Silmar? Combinado, Tavinha. Amanhã tem mais. Até mais. Abraço, Tá. amigo.